Começando mais um episódio aqui do podcast O Analista, conversas sobre tendências, tecnologia e inovação com convidados que nos ajudam nas análises de assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Aqui é Denis Cruz e o tema de hoje é extremamente importante e tem a ver com a nossa saúde mental. Esse é o Setembro Amarelo e é essencial que a gente converse um pouco sobre como é que a gente pode cuidar melhor dessa área tão importante das nossas vidas que é a nossa mente. O tema de hoje é: será que bugamos? Como identificar quando chegamos no limite do estresse, da raiva, do ódio, do cansaço mental e como é que a gente pode lidar com isso? Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o professor Edu Honorato, que é doutor em saúde pública pela Fiocruz, com 20 anos de experiência. Ele é psicólogo no SUS e professor associado na Universidade do Estado do Amazonas. Então vamos lá para essa super conversa. Muito bem, então vamos lá para mais uma edição aqui do nosso podcast O Analista. Eu quero agradecer muito o Edu Honorato por estar aqui com a gente nesse episódio de hoje. Obrigado, Edu. Obrigado, eu que agradeço o convite, Denis. Eu sou meio complicado de participar de podcast, não entendo muito bem, mas agradeço o convite e vou ver se eu consigo contribuir com alguma coisa. Não, que é isso, você vai conseguir sim. Edu, eu queria começar te perguntando em cima daquilo que você tem colocado recentemente aí nas tuas principais redes, comentado muito sobre a preocupação envolvendo esse processo de pós-pandemia, que pode ser que a gente tenha aí alguns desdobramentos bem complicados, principalmente na saúde mental das pessoas que ainda estão numa fase de absorção em relação a tudo aquilo que a gente viveu, né, aquele lado todo catastrófico, em especial do que rolou aqui em Manaus, com todas aquelas cenas que a gente viu pela televisão e vimos no dia a dia com os nossos familiares. Eu te pergunto, quais seriam as preocupações agora, principalmente você que está diretamente lidando com a saúde mental das pessoas no atendimento diário, quais seriam essas preocupações de você, como um pesquisador, como um especialista na área, você relacionaria em relação ao que você está vendo hoje a nível de estresse, a nível de saúde mental abalada das pessoas? Qual o cenário de momento que você está visualizando? Então, Denis, aquela coisa de mania de professor, né? A coisa de professor chato. Vou fazer a contextualização para poder chegar na tua resposta. Eu sempre falo assim, eu quero muito que os meus netos estudem sobre a pandemia e entendam o que é o avô dele e os avós dos seus coleguinhas passaram, né? Quando a gente pensa nisso e a gente sai dessa posição de quem está vivenciando uma pandemia e observa o que a gente passou, a gente viveu um dos momentos mais tenebrosos da história. Assim como teve a peste bubônica, assim como teve a revolta da vacina, assim como teve a tal da gripe espanhola que não era espanhola, a gente lê no livro, vê aquilo ali e a gente não imagina a imensa dor que foi num período tipo uma idade média da vida, em que as pessoas, sabe, é muita dor e muito sofrimento. Então, é esse olhar que eu estou tentando explicar a partir do momento agora. Então a gente vivenciou isso, eu vivenciei isso, você vivenciou isso e todo mundo vivenciou. A minha realidade é uma realidade de Manaus, né? Então assim, quando você pega o período da pandemia aqui, com tudo que a gente vivenciou, a crise do apagão, e aí assim, eu não estou fazendo conjecturas, eu estou descrevendo fenômenos que são muito mais históricos do que psicológicos, né? As pessoas morreram aqui, a gente teve um apagão de oxigênio, estou tentando ser o mais isento possível de afetos, porque assim, o meu padrasto morreu, eu perdi amigos, eu perdi funcionários da universidade, eu perdi colegas, eu perdi alunos, todo mundo sofreu muito aqui na cidade, né? No Brasil todo. Então, quando a gente pensa assim, isso foi o que a gente vivenciou. E aí a gente vai ter que pegar como é que a gente pode entender esse cenário e tentar prever algumas situações, porque em comportamento humano a gente não consegue prever muita coisa, porque tem muita subjetividade. Mas tem coisas que já são relatadas na ciência e a gente tem que olhar para elas. Então, assim, na literatura de saúde mental, de sociologia, de questões coletivas, a gente sabe que as pandemias são consideradas tragédias em saúde mental. Já tem outras experiências, como Serra Leoa, como a primeira gripe eu não vou entrar na questão porque eu não sou médico epidemiologista e também não sou infecto, mas entender que assim, quando uma pandemia acaba, ou seja por vacinação, seja por isolamento do vírus e tal, a parte fisiológica passa, mas depois vem a psicológica, que é lidar com tudo aquilo que a gente vivenciou. Então, tudo isso, e aí assim, é muito difícil você encontrar alguém que fale assim,
eu passei por essa pandemia de boa, numa boa. Se essa pessoa fala isso, talvez ela tenha vivenciado um corte muito grande com a realidade. Porque o que, que foram esses anos de pandemia pra gente? Ansiedade, depressão. A gente tinha medo, e aí eu gosto de frisar muito isso, a gente tinha muito medo. A gente tinha medo de morrer, a gente tinha medo de se contaminar, a gente tinha medo de ficar sozinho, de perder emprego, de fazer tratamento, de tomar vacina, a gente tinha medo de alimento, a gente tinha medo de tudo, né? A gente sofria preconceitos que não foram muito compartilhados. Por exemplo, eu trabalho na área da saúde, o meu esposo trabalha na área da saúde, a gente tirava a roupa do lado de fora do apartamento. Tinha vizinho que não queria entrar no elevador com a gente. E tá tudo bem, eu entendo que eles tinham que fazer isso, porque a gente não sabia de nada dessa história. Então, assim, nesse processo todo, o que, que a gente vai fazer com esses afetos, com esses estresses? Assim, a gente andava nas ruas, eu não sei onde você estava na época da pandemia, mas dependendo de onde a pessoa estava e da atuação profissional, você saía de carro à noite, você via uma cena de um filme de terror, ou então de um filme, assim, 100 anos de solidão, sabe? Desculpa, 100 anos de solidão, olha merda, falei besteira. Ensaio sobre a cegueira. A cena de abertura de ensaio sobre a cegueira, sabe? Aquela coisa assim, Uhum. aquele vazio, sabe? Aquela coisa catastrófica. E aí, assim, muita coisa aconteceu nesse período. Isso que eu tô Ou então, falando pra você ou agora, então, Edu, assim, cenas de filme de zumbi, né, cara? Cidade de vazia, aquela zumbi, coisa amigo. E toda. assim, Loucura. isso que eu estou falando para você agora não é fonte de vozes da minha cabeça, não é o que o Eduardo acha. Isso aqui é fonte de uma pesquisa que eu já, inclusive, publiquei esses artigos e todo mundo está discutindo isso no mundo todo, há 3 anos já. Então, assim, as pessoas consumiram mais álcool e droga na pandemia, né? Eu brinquei com você antes e eu falo isso em todas as palestras. Eu não bebia, e terça-feira, que era o dia de eliminação do Big Brother, eu acompanhava, eu queria saber. Foi como eu encontrei, né? Encontrei uma maneira de conseguir passar por aquilo. Acabou a pandemia, eu parei de beber. Mas tem muita gente que não parou. Tem muita gente que aumentou a quantidade de bebida. Então, assim, quem estava mal, piorou. Quem não estava mal, ficou. Quem estava bem, piorou um pouquinho. As pessoas começaram a ter prejuízo financeiro. As pessoas começaram a ter problemas domésticos. Eu consigo imaginar assim. Não sei se você consegue imaginar. Você tem filhos? Não, não. Não, tem não. Não. Você imagina esse cenário, uma pessoa que tem 3 filhos eu estou chutando, mas isso aconteceu milhares de vezes. A pessoa tem uma criança de 8, uma de 10 e uma de 12 que estudam numa escola pública. De repente, ou numa escola privada, tanto faz. As 3 crianças estão em casa, só tem 2 cômodos, mas as 3 têm que assistir aula no telefone e só tem um telefone celular. Quem assiste a aula? Foi isso durante 3 anos para muita gente nesse país. Entendeu? Então, assim, é muito. E isso aconteceu em escalas absurdas. Ou então, por exemplo, até mesmo em casa, criança com notebook, e nesse mesmo tempo você está ali trabalhando, o pai está em casa trabalhando, a mãe também. A mãe que estava acostumada com o trabalho da mulher de ficar em casa, de coordenar a família inteira, aquele caos dentro de casa. Então a gente começa a dar valor, por exemplo, aos espaços internos, o mercado imobiliário sobe por causa disso, entendeu? Então, assim, a gente teve isolamento social, trabalhar de home office, problema de coluna, aumento da luz, da conta de energia. O que a gente vai fazer com tudo isso agora? Peraí, aí todo mundo, o que aconteceu? Todo mundo acabou a pandemia, vamos curtir a vida, vamos viajar, vamos pra balada, vamos fazer festa, vamos pra festival, vida louca, que isso é um efeito coletivo da pós-pandemia, né? É aquela coisa assim, eu quase morri, meus amigos morreram, eu vou viver a vida em último, né? Assim, isso é coletivo. Só que as pessoas começam a baixar, e quando você baixa, sabe aquela euforia depois de uma coisa muito grave, quando a coisa baixa a poeira, aí a gente consegue ver o que está sobrando, o que está acontecendo. E é isso que entra agora. As pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão mais depressivas, as pessoas estão com quadros de picos de ansiedade, as pessoas estão com sofrimento, as pessoas estão mudando de vida porque a pandemia mudou a visão de relacionamento e elas querem se separar, as pessoas querem morar, as pessoas estão com medo de se relacionar, estão com medo de sair de casa. Veio um caos político. É muita coisa, Denis. A gente não conseguiu dar conta. Eu sempre brinco que o roteirista da nossa vida no Brasil podia ser um seriado americano, porque aqui é uma rasteira atrás da outra e tal. Somado a isso tudo, vem a porcaria da pandemia. Então, assim, não tá fácil, não. Você conhece alguém que fala pra você assim, eu tô super bem, minha vida tá maravilhosa, obrigado, minha saúde mental tá lá em cima? Eu não conheço. Não tem, não dá, não tem. E outra, Edu, e juntando nesse processo todo de caos mental, eu vou colocar aqui como título do episódio a seguinte pergunta: será que eu buguei? Porque assim, é o que a gente mais está vendo são
colegas de trabalho, são pessoas que a gente tem, familiares, pessoas próximas, que estão com algum tipo de reflexo, seja ele físico diretamente ou realmente na parte comportamental, e que Uhum. muitas vezes não se sabe exatamente a origem da situação, né? Há quem diga que o resultado de um estresse mental não vem de uma hora para outra, né? Não, É uma construção que vai extrapolar, né, em um determinado é momento, gota né? após gota. Uhum. E eu queria que São tu, gotas em um copo de água. e eu queria que tu falasse pra gente, assim, como é que a gente pode saber se de fato nós bugamos? Chegamos Tá, num teto, num vamos lá. limite, como é que a gente pode Eu, identificar isso? eu uso isso muito, eu uso essa metáfora com os meus pacientes, eu repito isso milhões de vezes por dia. A nossa saúde mental é como se fosse um copo de água. E aí você tem aquele copo que está na metade. E aí as coisas começam a pingar ali dentro. É um problema na escola do seu filho, é um arranhão no carro, é uma frustração que você tem com a sua mãe, uma briga que você tem com o seu irmão, é o cabelo que você não gostou de manhã, é a maquiagem que você borrou, é o filho que está chorando, é a prisão de ventre. Você vai botando um pouquinho de coisa ali. Tchum, 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 tchum. Vai ter uma hora que ele começa, o copo tá transbordando e ele tá te avisando, você não tá legal, você não tá dormindo bem, você tá brigando com todo mundo. Você começa a ter umas coisas meio assim, não tô legal, né? Não tô legal. E tem uma hora que assim, alguém soltar um pum no elevador é a gota que transborda. Mas assim, não tem nada a ver com um pum no elevador. Tem toda uma história aí de águas e águas e águas que rolaram, né? O que que aconteceu? E aí a gente precisa entender. A pandemia fez o copo de todo mundo transbordar, entendeu? E aí, esse transbordar, eu gosto de usar a metáfora também da. Sabe qual é a tua idade? Tô com 41. Tá, então você tem mais ou menos a minha idade, eu tenho 45, então você vai entender. Não sei se você lembra quando a gente tinha aquele Windows 95, com aqueles computadores quadradões e não sei o quê, que às vezes você colocava disquete e dava tela azul. Tchum! Aí você ficava assim, cara, que merda, o que eu vou fazer isso? C, dois pontos, format, barra win, 3, dois pontos. E você tinha que se virar porque aquela merda deu um tilt. Deu um tilt porque ou você colocou informação demais. E aí eu gosto de brincar com essas analogias porque tem um tempo que eu estudei análise de sistemas. Então, e aí você coloca, cara, deu tela azul. A nossa mente vai dar tela azul. Se você não percebeu os sinais, ela dá tela azul. E ela dá tela azul como? Não consigo me mexer. Eu não quero mais viver. Eu não aguento mais essa vida. Eu preferia estar morto. Ou então assim, a minha vida não tem. Sabe quando você tem desenho animado que a pessoa tem aquela nuvem preta em cima, assim. Isso é psicológico, isso é neurológico. A pessoa fica assim. E ela emana isso, ela vivencia aquilo. Então não adianta eu virar para essa pessoa e falar assim: que é isso, mana? Tu é linda, olha o seu carrão importado. Olha isso, você tem um emprego. Ou então assim, Deus lhe proverá. Acredite em Deus. Meu cara, pastor reza, amigo dá conselho, saúde mental quem trata é profissional. E aí a gente tem que tirar essa pessoa debaixo dessa tormentazinha ali, seja com remédio, seja gritando, sacudindo, vem pra cá, minha filha, que é isso que a gente faz na psicoterapia, né? Mas assim, o que a gente pode fazer é evitar que as pessoas entrem nessa chuva, entrem nessa nuvem, entendeu? E as pessoas. É isso que a gente precisa fazer em termos de saúde mental, porque assim, a gente sempre falou isso, não vai ter atendimento psicológico para todo mundo. Não vai ter. A gente sempre falou isso desde o começo da pandemia. A gente não dava conta com o que tinha antes. E aquilo que eu te falei, Manaus tem 2,5 milhões de habitantes, né? Para lidar com dependência de álcool e drogas, a gente só tem 2 unidades. A gente não tinha nenhuma, maravilha. Elas foram abertas, a gente desenvolveu muito, a saúde mental cresceu muito desde 2000 para cá, que é o período da legislação. Mas a gente precisa avançar mais. A gente precisa ter mais unidades de atendimento psicossocial, a gente precisa ter a rede de atenção psicossocial tem que estar mais articulada, a gente precisa de mais psicólogos, a gente precisa de mais psicólogos nas escolas. Eu não posso esperar que as pessoas entrem embaixo dessa nuvenzinha, né, que elas adoeçam, para dizer assim, peraí, vamos tentar tirar. A gente está tentando tirar quem está ali embaixo, quem está nos quadros, mas as pessoas continuam entrando. Então a gente precisa melhorar as políticas públicas. Por exemplo, legislação que coloca assistente social e psicólogo. Cara, como é que a gente fala de saúde mental, de coisas psicossociais, sem assistente social? Tinha que ter assistente social em todas as escolas, gente. Assim como a gente tem o Sistema Único de Saúde, a gente tem o Sistema Único de Assistência Social.
As pessoas precisam, isso é direito constitucional, é direito à saúde, é direito à assistência social. Assistência social não é assistencialismo, não é caridade, é um direito das pessoas. E aí, assim, a gente tem o CREAS, a gente tem o CREAS, tem o CRES, mas assim, a gente precisa investir mais nisso, entendeu? Porque é isso que vai evitar que as pessoas entrem embaixo daquela nuvem. É acesso à educação e saúde, é acesso à assistência social, é isso. Só que a gente está esperando, assim, deixando a coisa estourar. E, amigo, assim, a coisa está estourando cada vez mais. Assim, toda semana eu fico sabendo de amigos, vizinhos, fora o meu trabalho, né? Amigo, vizinho, colega, celebridade, cantor, blogueira, Wesley Safadão, Boca Rosa, e não sei o quê. Tá todo mundo surtando, entendeu? Eu tive crises emocionais depois que acabou a pandemia. Foi como eu sempre percebi, eu falei, cara, quem me ajudou foi o meu psiquiatra e o meu psicólogo. Eu tive que recorrer também. Entendeu? Porque eu atendi profissionais de saúde com sequelas da pandemia, atendi pessoas que sobreviveram à crise do oxigênio. Eu também fui afetado. E eu estou vendo que todo mundo foi afetado. Cara, se você me disser uma pessoa, não vou nem entrar nesse mérito, que não teve prejuízo financeiro na pandemia, tem alguma coisa errada. Todo mundo perdeu. Mesmo que você seja funcionário público concursado, as coisas aumentaram, os preços extrapolaram. Então, assim, cara, ninguém passou por um período maravilhoso, não é possível. Entendeu? Eu sempre falo em sala de aula, o que eu mais escuto de vários relatos é assim, sabe aquela coisa, aquela sensação do plantão da Globo? Né, quando o plantão da Globo entra, aquilo ali era todo dia, quando você ligava a televisão, tinha aquela coisa, pandemia, Covid-19, e tantas pessoas morreram, e caiu um Boeing. Mas isso era necessário, porque mesmo com isso as pessoas não acreditavam. Era necessário para as pessoas acreditarem, e esse acreditar gera um choque emocional de uma vivência muito escrota que vai ter sequelas. Beleza, mas a gente precisa saber que tem essas sequelas, que elas não são evitáveis. Eles não podiam fazer um jornal assim, oi gente, que maravilha, hoje o dia está lindo, o sol está maravilhoso e 25 mil pessoas morreram. Não, está morrendo mesmo e assim, vai ter que acordar todo mundo e a gente vai pagar um preço social lá na frente, psicológico. Né? E assim, a gente tem que pensar também deles assim, se você tem a gente tem adolescentes que perderam um fragmento da adolescência, a gente tem crianças que estavam em idade escolar, pré-escolar, que perderam essa fase, né? Crianças que foram criadas vendo os 3 primeiros anos. Eu tenho uma amiga, uma amiga de faculdade, psicóloga, colega, Soraya Marques, que é uma das melhores psicólogas infantis que eu conheço na vida. Ela tem uma expressão maravilhosa que ela fala assim, ela chama de baby zoom, que são os bebês que nasceram na pandemia e conheceram seus avós através do Zoom. O que a gente vai fazer com essas crianças, com as crianças que aos 5, 6 e 7 anos não foram para a escola, seriam alfabetizadas, foram alfabetizadas no telefone, no computador, mas que não brincaram de pique-pega, teve pai, teve mãe que conseguiu criar o lúdico. Não estou dizendo que vai todo mundo ficar doido, não, mas a gente precisa olhar um pouco para isso. Né? Como é que estão as crianças, por exemplo? E eu vejo isso, e eu falo isso também, Denis, porque além de trabalhar, né, na saúde, eu trabalho na educação, e eu dou aula para o primeiro período de medicina, enfermagem e odontologia da UEA. Então os meninos chegam ali com 18, 19, 17 anos de idade, são os jovens da pandemia, entendeu? São os jovens da pandemia. Essa conversa que eu comecei a ter essa semana com todo mundo na cidade, do Setembro Amarelo, por que eu estou falando com estudantes primeiro? Porque esses estudantes são os que estão mais vulneráveis na minha visão. Os meus alunos chegam, eles passaram o primeiro, o segundo e o terceiro ano fazendo aula online, com a cobrança de pandemia, com a cobrança de vestibular. Eles entraram na faculdade sem ter vivenciado a adolescência. Vai dar merda. Vai dar merda. Entendeu? E aí a gente fica esperando, o que a gente vai fazer? Mas as pessoas estão tendo tela azul, literalmente, tela azul, pifa. Ó, não, pifou, não consigo fazer mais nada. E agora? Não, e o lance da tela azul é a dificuldade de você não ter o conhecimento necessário para resetar o processo e retomar a vida, né? E aí dentro desse mês, e eu acho bacana meses como esse, principalmente um mês simbólico como esse, que tem toda uma campanha em torno desse assunto, e cada vez mais a gente tem observado diversas instituições levantando essa bandeira, eu entendo como necessário e importante, porque, como você falou, ninguém passou incólume, ninguém passou na boa, eu tô tranquilo, eu tô bem, porque até mesmo pessoas com temperamentos mais tranquilos acabaram sofrendo. Todo mundo. Eu sou um case, assim, de uma personalidade mais fleumática, mais melancólica, mais tranquila tal, mas que sofreu também situações físicas. Nesse momento, eu falando contigo, além de trazer o tema
que interessa para um público, apesar da condição de um mês simbólico para isso, eu falo contigo também como uma pessoa que está passando por uma situação que tem como consequência o próprio estresse gerado por todo esse circuito. Ou seja, Dá ninguém um passou desconforto no incólume, né, cara? estômago. Dá um desconforto no estômago. É, Falar sobre isso dá um desconforto no estômago. Entendeu? exatamente. É muito difícil você trazer esse assunto à tona sem dar um desconforto, porque ele mexe com todo mundo. Mexe com todo Só que é mundo. aquilo que eu falei, todo mundo ficou assim, não, essa dor de barriga não tá aqui não, ela não vai estar aqui, não vai estar aqui. Cara, ela tá aí sim, Não uma tem hora como ou você escapar. vomita ou você caga. Vai ter que, é E literalmente isso, ou vomita, porque tá todo mundo desconfortável. E aí uns isso é fizeram verdade. primeiro, uns estão fazendo agora e outros vão fazer depois. Aí assim, vem aquela questão das vulnerabilidades. Quem tem dinheiro consegue ter acesso porque pode pagar no privado, ou tem o privado, tem os planos de saúde, você vai vendo as classes sociais, né? A pessoa tem acesso a isso, pode fazer terapia online, se não tem aqui, tem não sei aonde, desde o acesso ao psiquiatra com as melhores medicações, porque tem medicações, e tem também, obviamente, a rede de atenção psicossocial com os casos muito clássicos e muito previstos, mas tem uma parcela da população que acaba não se enquadrando em nenhuma dessas instituições que propiciam a saúde mental. E aí a gente fica Sim. com o quê? E as pessoas não sabem, eu acho que isso que é importante. Se alguém que você conhece esteja passando por questões de saúde mental, vamos lá. Se eu viro para você e falo assim, olha, Denis, você está com um problema na sua ó, eu sou psicólogo, então eu não entendo de anatomia. Você está com um problema na sua válvula mitral no coração e você precisa dessa válvula aqui para sobreviver. Você vai juntar seus amigos, sua família, você vai atrás e tal. Se alguém chega para você e fala assim, Denis, você só tem um problema na sua perna e você vai precisar botar essa órtese, consegue, vai atrás, advogado, vai no SUS e tal. As pessoas precisam entender que quando alguém fala assim, estou precisando de ajuda de saúde mental, o que elas fazem? Não, mana, Deus lhe proverá, você vai superar, você é linda, calma, sai dessa, é só um momento, deixa passar. Aí a gente espera essa pessoa chegar numa crise lá na frente de tentar o suicídio e não faz nada. Só que essa pessoa também, quando ela está desconfortável no começo, ela não satisfaz os critérios do CAPS, ela não satisfaz os critérios de uma emergência de hospital, mas ela está desconfortável, né? Essa Uhum. pessoa, ela tem que ir para onde? Ela tem que ir para as clínicas das universidades privadas, toda a faculdade de psicologia, pública ou privada, e Manaus tem a UFAM pública e todas as privadas, obrigatoriamente tem que ter uma clínica de psicologia para atender a população. É ligar para as universidades, é pedir, é ligar para o Conselho Regional de Psicologia, que você acha no Google, e pedir, perguntar sobre atendimento social, de onde eles podem indicar, é ir atrás, é ir atrás. A gente espera a coisa agravar, lá na frente acontecer uma situação um pouco mais trágica, ou muito mais trágica, e a gente fala assim, meu Deus, o que a gente poderia ter feito? É isso que a gente faz. Ninguém trabalha com promoção de saúde, prevenção e saúde mental. Entendeu? Então, assim, É, 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 esse é o caminho. A gente precisa entender: existe uma rede de atenção em saúde mental pública, ela tem um público muito específico, pessoas com quadros crônicos, com quadros graves, pessoas com dependência química, uso abusivo de álcool e outras drogas, mas a gente tem uma parcela da população, a dona Maria, que está se divorciando, ou o seu João, que percebeu algumas questões familiares, ou a fulana que está tendo um problema com o marido. Essas pessoas precisam de acompanhamento psicológico. Tem criança que precisa de acompanhamento psicológico, tem pais de crianças autistas, tem mães de crianças autistas, tem pessoas. É muita gente demandando e é pouco serviço, não dá para abarcar todo mundo. Então a gente precisa que as pessoas sim. entendam que é assim. Você está com um problema, o negócio do Setembro Amarelo não é você vir conversar com as pessoas que você está com um problema e vai desabafar. Não é isso. Uhum. É você chegar para alguém e falar assim: preciso de ajuda. E essa pessoa fala assim: peraí que eu sei como eu vou te ajudar. Vamos ligar para a cabra? Não é ficar, sente aqui. Porque a probabilidade dessa pessoa virar para você e falar assim: ai, já pensou positivo? Já tentou os cristais do Deus que veio do planeta Juvanos? Cai na mão de picareta, amigo. Cai na mão de picareta. Cai na mão de gente que vai inventar coisas esotéricas. Que tudo bem se você acredita, mas aquela pessoa precisa de ciência, entendeu? E aí entra numa outra questão. Você não vai num cirurgião, você não vai num dentista fazer um tratamento de canal se não for por recomendação de algum amigo. Não vai. Eu não abro a boca para um dentista que eu não conheço e que me cobrou mais barato para fazer um canal no meu dente. E nem do meu filho. Eu vou pedir indicação. E se ele cobra aquele valor é porque ele é bom. Com a psicologia o pessoal não faz isso. Não, mas espera aí, eu vou no fulano que ele cobra metade disso. Assim como em todas as áreas, tem gente que não trabalha bem. Tem dentista que não é bom, tem médico que não é bom, tem jornalista e tem psicólogo que também não é bom. E aí as pessoas acabam caindo na mão.
A gente precisa, assim, pede indicação. Gente, tem muito psicólogo em Manaus, tem muito psicólogo no Brasil. Todo mundo tem algum parente conhecido que é psicólogo. Eu tenho amigos que me mandam mensagem assim: amigo, meu sobrinho vai ser atendido por essa pessoa, ou meu irmão vai ser atendido aqui. Você recomenda? Não, não recomendo. É adolescente? Toma essa pessoa aqui, porque foi meu aluno, era muito bom, eu conheci, foi meu colega de turma, é uma pessoa que está se especializando, e não é aquela pessoa que fica no Instagram assim: oi, a agenda está aberta, momentos, flash, dias, luz. Você sabia? Porra, tem gente que faz tanta live que eu acho que não tem trabalho, porque passa o dia inteiro fazendo live nessa merda. Eu olho e falo assim, cara, que você trabalha? Porque assim, é live, é foto, é ensaio fotográfico, é coisa, e imagem. Porra, vai trabalhar, meu filho. Sabe, vai trabalhar. Mas é porque ele me foi indicado porque o Instagram dele é muito bom. Eu falei, cara, os melhores profissionais que eu conheço mal têm Instagram profissional. Entendeu? Mas não, tem que ser essa coisa meio midiática. E aí vai dar besteira, vai dar problema, amigo. Vai dar problema porque é muita cagada. Tem muita, assim como em todas as áreas, tem gente pilantra pra caramba. Isso é verdade mesmo. Esses dias uma conhecida foi numa consulta com uma pessoa da área da nutrição, que a pessoa queria fazer expurgar com um painel magnético as maldades pelo umbigo. Falei, porra, tu foi aonde? Não, isso não é ciência, cara. Tirar as energias de chumbo pelo umbigo numa consulta médica. Não, é doido. Não, eu peço meu dinheiro de volta. A coisa tá desse jeito. Agora, Edu, as consequências desse processo de bugagem geral, digamos assim, é a consequência trágica de suicídio, né? E aí, esse é um mês simbólico no sentido da gente prevenir o suicídio. Tu pode dar um cenário mais ou menos de como é que nós estamos a nível Brasil? Eu sei de números do ano passado, de coisa de 40 pessoas tirando a vida por dia no Brasil. Como é que está o cenário atual nessa questão do suicídio? Até porque é um tema que muitas vezes a própria imprensa evita tocar, enfim, né? Até para não gerar um efeito, né, em cascata e tal. Como é que está esse cenário? Tá, deixa eu te explicar uma coisa. Assim, primeira coisa, existe um profissional. Peraí, só um minutinho que eu vou beber uma Coca-Cola. Peraí, desculpa. Então, existe um profissional chamado, eu acho que é suicidologista, desculpa a minha não certeza da palavra, mas é uma pessoa que é especializada e pesquisa sobre suicídio e trabalha com isso e envolve epidemiologia, porque existem relatórios nacionais, existem relatórios internacionais. Então, assim, é uma pessoa que trabalha com intervenções, com números, com suicídio. Eu conheço uma delas, que é uma psicóloga aqui de Manaus, chamada Luziane Vitoriano, e normalmente as coisas que eu sei são coisas que a Luziane me passa, porque ela coloca nas redes dela qual é o relatório atual da ONU, qual é o relatório brasileiro, assim como tem a professora Denise Gutierrez, que é uma outra que estuda suicídio entre idosos na UFAM, com quem acho que a Luziane trabalhou. E assim, eu não saberia te dizer hoje, agora, quantos suicídios são por dia, por hora. Agora, o que eu posso te dizer, baseado no que elas passam e do que a gente tem acesso, é que assim, o número de suicídios aumentou sim, não sei te dizer de A, B ou C, mas a gente tem grupos que são mais vulneráveis ao suicídio por conta de trabalhos que existem, como, por exemplo, os grupos dos povos originários, né, porque sofrem preconceito, o grupo dos idosos, que a gente não costuma olhar muito para eles. A professora Denise Gutierrez tem trabalhos belíssimos com pesquisas sobre entendimento desse fenômeno. A gente sabe, por exemplo, que a vulnerabilidade da população LGBTQIAP+, é muito maior pela questão do preconceito, pela falta de acesso, pela violência, expulsão de casa, né? Assim como pessoas, aí você vai, né? Mulher, pretos, pobres, periféricos, tudo aquilo que a gente sabe do Brasil que vai se agravando por conta dos cenários de vulnerabilidade. O que eu posso te dizer é que assim, a coisa já era muito feia antes, tá? E ela continua muito feia e ela piorou porque não foi feita muita coisa para, assim, o número ele vem crescendo numa progressão, numa PG, e os serviços não foram crescendo nessa mesma proporção, né? As pessoas que têm essas demandas hoje, elas precisam ligar para o CVV, né, que é o 188, procurar os centros de emergência. Só que essa rede depende de cada cidade. Eu sei, aqui, por exemplo, a gente tem um centro chamado um Centro de Saúde Mental, que é um local em que as pessoas podem ir lá, porque ele é 24 horas e tem médicos, beleza, ok. Eu não sei se isso acontece também lá em Repimboca da Parafuseta.
Entendeu? Porque eu conheço pessoas de lá de Repimboca da Parafuseta, que é uma cidade grande também, que falam assim: aqui não tem médico, aqui não tem psiquiatra, aqui não tem enfermeiro em saúde mental. Mas olha só, como é que você vai lidar com uma demanda de enfermagem em saúde mental se você não tem especialista para isso? É uma área de, sabe? Aí você tem o quê? Você tem, não, mas aqui a gente tem um centro de tratamento que é do pastor. Não, pelo amor de Deus, pastor é religião, entendeu? Você precisa de psiquiatra, você precisa de médico, você precisa de enfermeiro, você precisa de psicólogo, de assistente social. Pastor vai te ajudar muito e ajuda muito, é super necessário, né? Porque assim, saúde é um bem-estar biopsicossocial e espiritual. Ele é biológico, ele é psicológico, ele é social e ele é espiritual. Então o pastor trata o teu espiritual, o psicólogo, psiquiatra tratam o teu psicológico, o assistente social, sabe? E aí os médicos, enfermeiros, cada um na sua área, entendeu? Assim, esse é o grande problema. Então assim, em números eu não saberia te dizer, mas eu tenho certeza, porque assim, isso é dado matemático. Ele estava crescendo em progressão geométrica e continua crescendo. E os serviços não se multiplicaram. Então, assim, é que existe um pacto também em relação à imprensa que você falou, para não. Tem código de ética, eu não saberia dizer, porque é uma área que eu não entendo de jornalismo, de não publicar, né, de não informar questões de suicídio, porque existem. E aí eles fazem isso porque existe um efeito social, e aí o povo da sociologia, da antropologia, eles estudam esse. Esqueci o nome, o efeito Werther. Desculpa, eu fiquei sequelado depois da Covid, mas tem o nome de um efeito. Provavelmente alguém que escuta o podcast vai saber, desculpa, não é a minha área, mas é um efeito Werther, sei lá, em que a notícia, a glamorização, a exposição, isso que é feito no caso de suicídio, pode ocasionar em mais suicídios por conta de um fenômeno social aí, desse estímulo, entendeu? E aí a gente entende o porquê daquele problema daquele seriado 13 porquês lá atrás, né? Da grande cagada que foi aquilo lá. Tudo bem. Mas as coisas pioraram muito e vão continuar piorando, sem nenhum problema. A questão é o quanto a gente está preparado para lidar com isso agora. Entendi. E Edu, pra gente caminhando aqui pro final, cara, eu queria que tu comentasse um pouco sobre em que momento a gente precisa olhar para aquilo que está acontecendo com a gente a nível de sintomas, dizer para nós Perfeito. mesmos, cara, eu buguei, eu tô bugado, eu tô sequelado, eu tô tomando atitudes que eu não tomava, eu tô tendo situações físicas que eu não tinha, eu Uhum. tô sendo ríspido, eu tô sendo agressivo, eu tô sendo, assim, completamente fora do normal. Como é que eu posso Tá, identificar essas situações de sintomas de que eu buguei e o que é que eu tenho que fazer depois disso daí? Quais são as próximas vamos medidas? lá. Tá, vamos lá. Eu, Eduardo, tô com um problema sério de coluna, tá? Então, eu comecei a sentir uma dorzinha na minha coluna, ela começou a incomodar. Eu continuei fazendo atividade física, aí ela continuou incomodando, e aí eu continuava dormindo, mexendo para cá, e boto um sapato mais alto, um sapato mais apertado, uma sandália aqui, e faço pulo impacto, e corro, dirijo. E as coisas começaram a doer, fui parar no hospital. Parei no hospital, tive que tomar medicação na veia e a dor não passava. Por que eu estou falando de fazer essa analogia? Porque assim funciona também com a nossa saúde mental. A gente vai dando indícios de que a gente não está legal, que a gente não está legal. Quando você vai parar no hospital, que é o que eu fui parar no hospital, é porque, cara, já estava na cara que você não estava legal. Entendeu? Já está na cara. E como é que a gente percebe isso? Eu me conheço, assim, vamos lá, eu me conheço, o meu filho tem 15 anos, eu estou casado com meu esposo há 10 anos, eu conheço os meus, eu conheço a minha mãe, que eu cuido dela, né? Eu conheço a minha tia, eu conheço todo mundo que cerca a minha família. A gente começa, eu posso perceber em mim mesmo, eu começo a ter mais insônia ou excesso de sono, eu começo a ficar mais desconfortável, eu começo a ficar mais sem vontade de fazer as coisas, ou eu começo a ter crises de ansiedade, eu começo a sentir desconforto, e todo mundo tem que aprender a entender o que é a sua ansiedade, como é a sua ansiedade. A ansiedade ela não surge do nada. Por exemplo, eu sou muito bem treinado, a minha ansiedade começa no estômago, eu percebo a minha ansiedade no estômago e eu sei que ela vai subir. Ou eu percebo a minha angústia quando eu começo a ficar triste, e aí eu tenho que encontrar maneiras de lidar com isso, entendeu? É mais ou menos assim que a gente trabalha, né? Você tentar
mostrar para as pessoas como é que elas podem lidar com seus afetos. Então, assim, a gente tem que mostrar para as pessoas, ensinar as pessoas como é que elas lidam com esses sintomas. Então, assim, eu posso perceber, eu, Eduardo, percebo, por exemplo, quando eu estou mais ansioso, quando eu estou mais agitado, quando eu estou mais irritado, e se essa irritação está demorando muito mais tempo, se a minha ansiedade está me impedindo de trabalhar, de sair, de dormir, o que eu posso fazer? E eu também tenho que observar o meu esposo e o meu filho, se ele está mais ansioso, se ele está mais irritado, porque se chegar, todo mundo fica ansioso, todo mundo fica puto, todo mundo fica irritado. Mas existe um momento em que aquilo ali está extrapolando demais, né? E entender que, assim, a partir quando eu percebo em mim ou percebo no outro, tem algumas questões que a gente pode trabalhar. E aí eu acho que é isso que a gente chama de educação em saúde, que é você trabalhar, que é o que eu tenho trabalhado com os alunos nas universidades. É ensinar, por exemplo, como você sentir uma crise de ansiedade, o que você faz? Aperta gelo nas mãos, pega gelo e aperta para sair, ou sai de casa e desce, vai para a rua e olhar as pessoas e fazer uma técnica de roleplay, entendeu? Ou é chegar, por exemplo, é fazer uma técnica de respiração para sair desse quadro de ansiedade, porque nem todo mundo precisa de atendimento psicológico, mas assim, quando você perceber que nem isso, respiração, meditação, controle de ansiedade, bolinha de massagem, vai tentando de tudo, bicho, tenta, no final não conseguiu, pede ajuda, e aí chegar para alguém e falar assim, olha, você não chega para alguém e fala assim, tô com dor de barriga, tô com febre, diarreia, olha só, não tô legal, não tô dormindo, tô muito estressado, tô muito irritado, não tô dormindo bem, tô brigando, me ajuda. E aí a gente tem que ir atrás e procurar ajuda. A gente sabe que a gente, assim como eu falei que eu fiz a história da coluna até eu me arrebentar, né, e ficar travado, eu brinco que eu fiquei igual a Vera Fischer, travado na praia. O meu corpo estava me dizendo, assim como a nossa mente diz pra gente também. Todo mundo, antes de chegar nessa tela azul, cara, antes de chegar na tela azul, essa pessoa deu muitos e muitos sinais e sintomas e ninguém percebeu. Ou ela percebeu e ela foi empurrando, porque a gente, de novo, a gente não dá valor para a nossa saúde mental. A gente adora, a gente mensura a pressão arterial, a gente mensura as taxas de glicemia por causa da diabetes, a gente controla o nosso peso, a gente controla tudo que é fisiológico, mas a gente não consegue levar em consideração raiva, ódio, rancor, medo, arrependimento, e a pessoa fica naquele turbilhão ali e tá tudo muito bem, porque se eu tô com peso, altura, dinheiro, então a gente não dá valor para a saúde mental. É só escutar os sinais. É escutar os sinais, é tentar reverter. Não conseguiu, pede ajuda. E aí é isso que eu falo, que é o Setembro Amarelo. Eu falo assim, me ajuda, vamos ligar. Não é, senta aqui e vamos conversar. Não, você quer ajuda? É nesse local. Eu conheço alguém que conhece um psicólogo que sabe. Hoje, por exemplo, ontem, por exemplo, eu estava na FAMetro dando essa palestra e uma aluna falou, a minha tia tem um instituto que ela oferece atendimento gratuito para todo mundo. Eu falei, pois passe o telefone para todos os seus colegas. Porque ninguém sabia, tinha 60 pessoas na sala. Se alguém precisar, entre em contato com o instituto dela. Entendeu? É isso que é o Setembro Amarelo. Poxa, Edu, passou rápido, cara, aqui a nossa conversa. Quero só te agradecer aqui pela tua disponibilidade. Eu tenho muitas outras perguntas aqui para ti, mas numa outra situação, numa outra disponibilidade tua, a gente volta a conversar. Obrigado mesmo, hein, cara? Tá bom, querido. Obrigado a vocês. Um abração, hein? Cuidem-se. Tchau, tchau. Valeu. Um abração, cara. Tchau, tchau. É isso. Obrigado, Edu, pela participação aqui no podcast. Foi um papo muito bacana. Espero encontrar você numa próxima oportunidade para a gente continuar falando sobre esse e outros assuntos. Bom, pessoal, é fim de papo. Agradeço a você que tem acompanhado aqui as nossas conversas. Como eu sempre peço, toda semana, compartilha essa informação, esse episódio com os teus contatos e bora trazer mais gente para conhecer aqui o podcast, beleza? É isso, aqui é Denis Cruz e esse foi mais um episódio do Analista. Uma produção Reator 2. Fui!